27 de abril de 2021, né? Então, estava falando, fazendo uma retrospectiva da aula anterior, né? E mencionando, então, essa questão do envolvimento emocional, né, com relação aos jovens, né, com relação ao lumpenproletariat, são golpes que vão engrossar esse movimento, né, que é um movimento nazista, um movimento fascista, que é um movimento de massa, né? Então, não é uma ditadura, diferente da ditadura, ela é bem mais sofisticada, ela envolve, ela é total, né, um estado total, que toma conta da vida das pessoas, que está comandando a vida das pessoas em tudo, né, em todo momento, no trabalho, na vida privada e etc., que é ideológico, fortemente ideológico, que envolve as pessoas ideologicamente e emocionalmente. Eu estava falando do Le Pen, do pai da Marine Le Pen, numa fala dele que foi gravada, foi transmitida pela televisão francesa, há uns 10 anos atrás, em torno disso, onde ele está no auditório no sul da França, né, um auditório lotado, um teatro muito grande, e tocando músicas tradicionais francesas e etc. E aí chega um determinado momento que entra no palco uma mulher vestida de Joana d'Arc, montada num cavalo branco, né? E aí começa a tocar música alta, e de repente apaga tudo. E aí começa uma música baixinha que vai aumentando, aumentando, e o Le Pen abre a porta do teatro, assim, em frente ao palco, e ele entra marchando, né? Aquele senhor lá entra marchando, né? O povo todo começa a chorar, a se emocionar, né? E aí a música vai aumentando. Quando ele pisa o palco, a música chega no máximo, as pessoas choram, etc. Então são espetáculos teatrais, são espetáculos, né, que visam envolver as pessoas emocionalmente, com músicas tradicionais, música alta, gritaria, né, discursos altos, emocionados, bem elaborados, para tocar as pessoas, né, e isso, né, Hitler fazia cuidadosamente em todas as suas aparições públicas, né? Eram sempre eventos que envolviam as pessoas emocionalmente. Bom, então isso, a fatia a seguir, né, da população alemã, que os nazistas vão, então, envolver e conquistar, são os operários. Aqui, gente, tem uma estratégia muito interessante também, né? É tudo muito bem feito para envolver as pessoas, para cooptar as pessoas. E aqui o discurso nazista para o operariado é um discurso para o operariado e para o campesinato, né? Eu já mencionei para vocês um filme que vocês encontram partes desses discursos, que se chama O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, que tem fácil de encontrar no YouTube, gratuitamente. O que que os nazistas vão fazer com o discurso para o operariado? Vamos lembrar que o Partido Nazista chamava-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, o Partido Nacional Socialista Operário Alemão. A gente encontra essas duas traduções, né, geralmente, né, para o termo em alemão, para a expressão em alemão. Esse partido, que é um partido antissocialista, né, anti-operariado, anticomunista, antiliberal, antidemocrático, chauvinista, racista, machista, enfim. E então, mas ele vai ter, como eu estou acabando de dizer, um discurso para cada público, né? Para cada público, Hitler vai aparecer de um jeito e vai falar de uma maneira que possa conquistar aquele público específico. Então, é um discurso construído para cada público, né? É mais ou menos o que acontece ali uma espécie de marketing eleitoral, né? Com Goebbels, o ministro das Comunicações. Hoje em dia, por exemplo, você tem escritórios de marketing, né, bastante sofisticados e caríssimos, que os candidatos contratam para suas campanhas eleitorais. Então, vamos supor um candidato vá fazer uma palestra para os alunos da PUC, né, da PUC Noite. Então, ele vai lá, esse escritório de marketing trabalha para ele, que cobra uma fortuna, vai lá fazer uma pesquisa, ver qual que é o perfil do alunado, o que a média do alunado espera ouvir de um candidato, por exemplo, ao governo de Minas,
né, como que o alunado espera que ele esteja vestido, como ele espera que ele se comporte, né? Então, ele vai estar muito bem assessorado para chegar lá e não pisar na bola, ou seja, para fazer um discurso que é o discurso que vai conquistar a maior parcela, né, daquele público. Ele vai estar vestido e se comportar da maneira como aquele público espera que ele esteja vestido e se comporte, vai ganhar o voto das pessoas e depois, obviamente, como acontece, né, em geral, dá uma banana para todo mundo, mas nas outras eleições ele volta e faz tudo de novo, né, e às vezes ganha o voto de novo, né? Então, é essa estratégia de envolvimento. Com relação ao operariado, ele vai ter um discurso para o operariado, o próprio nome do partido, né, ele vai falar com relação à geração de emprego, né, a culpa, então, aí, a responsabilidade do desemprego, né, da miséria que os alemães estão vivendo, né, da falta de trabalho ou dos trabalhos existentes com péssima condição de trabalho, salários ruins, a responsabilidade é do estrangeiro. Então, isso aqui é o estrangeiro que está aqui, é o imigrante, é o judeu que é o dono do dinheiro, é o cigano, é o outro não ariano. Então, você constrói um discurso onde você constrói um inimigo, né? Um inimigo comum, que é o estrangeiro. Então, aí é o primeiro inimigo, o inimigo da raça ariana, que é o comunista, né? O sujeito do mal, o comunismo é internacionalista também, então, para variar, né? Sempre, os comunistas, né? Que são os comunistas, que são os estrangeiros, que são os judeus, então você vai criar aí um bode expiatório. Você vai apontar o dedo e falar, olha, tudo de ruim que vocês estão vivendo, a culpa é daquelas pessoas ali. Né? Tudo de ruim que vocês estão vivendo, a culpa é daquele fulano que está ali. Né? Então, se cria um bode expiatório, repete isso. O discurso, como eu disse, é um discurso simples, né? Rasteiro, simplório, de acusação e um discurso de ódio, que envolve emocionalmente e desestabiliza as pessoas. E esse discurso, com relação em direção ao operariado alemão, ele é muito bem construído. Vejam só, Hitler e os nazistas vão falar que os operários alemães não têm que se unir aos partidos socialistas e aos partidos comunistas, porque esses são internacionalistas. A gente já comentou isso. O socialismo, como movimento operário, ele é um movimento internacionalista, né? O comunismo, como movimento operário, ele é um movimento internacionalista, ou seja, a ideia é que todos os trabalhadores do mundo que são oprimidos pelos capitalistas, são os donos dos meios de produção, né, o dono do estabelecimento, da fábrica, das máquinas, que vai lucrar sobre o trabalho daquelas pessoas. Né? A ideia que Marx falou, que a gente já comentou também, de mais-valia. Né? Ou seja, o sujeito ele trabalha 16, 14 horas, 12 horas por dia, né? Ele produz, vamos supor aí que por dia ele produza 1.000 pares de sapatos, mas ele vai, isso é a riqueza que ele gera, com o fruto do trabalho dele, né? Mas esses 1.000 pares de sapatos, vamos chegar, se ele desconta lá o desgaste da máquina, a energia, o estabelecimento, etc. Então, desses 1.000 pares de sapato, ele foi que ele criou com a força do trabalho dele, além descontado aí o desgaste do estabelecimento, etc. Agora, ele recebe, pelos 1.000 pares que ele produziu, ele recebe um par. Né? O que é demais imaginar um par por dia? Jamais, um par por mês. Né? Então, isso é a ideia da mais-valia, ou seja, a pessoa, o trabalhador, ele sempre produz muito mais do que efetivamente ele ganha. Ele produz muito mais riqueza do que o que ele recebe em troca pelo trabalho dele, que gera a riqueza. Né? Então, os movimentos socialistas, o comunismo, vão denunciar isso e falar: olha, o cara, o dono do estabelecimento, ele contrata lá hoje é um CEO, né, um diretor, um gerente, etc., que trabalha por ele, ele é o dono das máquinas, é o dono da fábrica, ele é o dono do capital, né? Ele não trabalha e coloca as pessoas para trabalharem, gerando riqueza e ganha sobre o trabalho dos outros, né? Então, isso seria um movimento internacionalista. A ideia é que todos os trabalhadores do mundo deveriam se unir contra todos os capitalistas do mundo e acabar com o capital. Então, a ideia de uma revolução socialista ou comunista é uma ideia de uma revolução de todo o operariado, né? É uma ideia internacionalista. O nazismo, ele é nacionalista. Aí está um elemento de extrema esperteza, né, do discurso dos nazistas. Os nazistas vão chegar para o operariado alemão e falar: olha, nós somos
nós somos socialistas. Só que nós somos nacional-socialistas e não socialistas internacionalistas. E aí Hitler vai chegar para o operário e falar: por que que você, operário alemão, vai se unir com um operário francês? Por que você vai se unir com um operário inglês? Por que você vai se unir com um operário norte-americano? Olha aqui o Tratado de Versalhes. A França, os Estados Unidos, a Inglaterra, nos excluiu da repartição do mundo, humilhou a Alemanha, gerou essa inflação galopante, né, esse desequilíbrio, a nossa indústria está parada. Por quê? Né, o que está funcionando é muito mal. Por quê? Porque, né, foram esses estados, e aí é que entra, olha que interessante, né, a sutileza. São esses estados capitalistas que oprimem a Alemanha, a grande nação proletária alemã. Olha a jogada do cara. Ele vai inverter, ele vai inverter a luta de classe. Ou seja, no lugar de falar que há uma luta internacional de todos os trabalhadores contra todos os capitalistas, ele vai substituir a luta de classes por uma luta entre nações, onde então há supostamente nações que são proletárias, nações trabalhadoras, como a nação alemã, e nações que são capitalistas, como a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, que venceram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e humilharam a Alemanha, que perdeu território, teve que pagar indenizações de guerra pesadas, etc., acabando com a economia alemã. Então ele transforma a luta de classes, e essa imagem aqui é muito interessante, então. O que significa aqui? A lógica do socialismo, do comunismo, ela é internacionalista, ou seja, todos os operários oprimidos do mundo devem se unir para acabar com a exploração do trabalho. Então, é a luta de classes, todos os operários contra todos os capitalistas. Então, o socialismo, o comunismo, ele é internacionalista, ou seja, todos os operários, independentemente, né, de raça, etnia, língua, religião, qualquer coisa, todos os operários têm algo em comum. Qual é? Eles são oprimidos pelo dono do capital. Eles são obrigados a trabalhar 14, 16 horas por dia, igual um louco, né, produzem muita riqueza e não usufruem da riqueza que eles produzem. Né, e não usufruem quase nada da riqueza que eles produzem. Não usufruem nada, né, porque o que eles recebem mal dá para comer, né, falando em termos de século XIX, início do século XX. Então, o que que Hitler chega e fala? Não, não tem que ter essa luta de classes aqui dentro da Alemanha. Né? O capitalista alemão, ele é tão trabalhador quanto você. Na verdade, esses caras estão te enganando para vocês se unirem aos inimigos, que são os franceses, ingleses, norte-americanos. Lembrando, mais uma vez também, né, que o capital norte-americano financiou Hitler. Ou seja, isso, de novo, falando, é uma essência do fascismo, do nazismo, é a mentira. Não há fascismo, nazismo sem mentira. Né? Porque ele vai ter um discurso para cada público. Ele mente o tempo todo. E ele não pode contar a verdade. Se ele contar a verdade, eu represento aqui essa faixinha aqui de meia dúzia de capitalistas alemães e mais ali a Ford, o senhor Harry Ford, o General Motors, etc. Se ele contar isso, ele não pode contar a verdade. Então ele vai mentir o tempo todo. É algo essencial, né? A violência e a mentira é essencial. Né? Como é essencial ao mal, né? Interessante isso. Então você pega aqui e vai chegar e falar, olha, não. Na verdade, a nação alemã, olha só. Então é uma lógica corporativa que une os capitalistas com os operários. A nação alemã é uma nação proletária que vai então se insurgir contra as outras nações capitalistas que nos oprimiram. Você tem trechos do discurso de Hitler onde ele fala, por exemplo, do Império Inglês, como que o Império Inglês invadiu o mundo inteiro. Ele chegava para o operariado lá alemão, o Império Inglês invadiu o mundo inteiro, eles exploram o mundo inteiro. Nós, alemães, raça ariana, escolhidos por Deus para libertar o mundo da opressão do Império Britânico. Olha que, né, o próprio Império Britânico, onde o rei, né, Edward era nazista, né, onde a família real acionista de empresas que também financiaram Hitler, né, entre elas a Shell, né, de capital holandês, mas também capital da família real britânica e outras empresas.
Então, é isso aí, gente. É o discurso, uma coisa é o discurso, outra é a prática, né? A mentira é essencial. Mas essa jogada é uma jogada muito inteligente, porque ele pega o discurso marxista e inverte. Com isso, ele quebra a coluna vertebral do movimento operário. Ele vai chegar para o operário e vai convencer o operário e falar: olha, não, veja bem, nós todos somos uma nação de proletários. 40% da população ativa da Alemanha naquele período era de operários. Uma indústria poderosíssima na Alemanha, desde 1910, né? A segunda economia já em 1910. Então, chegar e vai falar para isso. Essa nação é uma nação de proletários. É uma nação industrial de proletários. E aí, a grande jogada, que é Hitler limpa a barra do Sr. Thyssen, do Sr. Krupp, do Sr. Mannesmann, né, do Sr. Ford na Alemanha, da General Motors na Alemanha, lembrando que a Ford e a General Motors foram responsáveis pela fabricação de cerca de 70% dos veículos leves do exército alemão. A Ford e a Alemanha investem muita grana. Os Estados Unidos investem mais de 100 bilhões de dólares. Naquela época, 100 bilhões era muito mais do que 100 bilhões hoje, na economia alemã, depois da ascensão de Hitler. Então, você coloca aqui um outro elemento que é muito importante a gente lembrar aqui, para ir montando esse quebra-cabeça. Qual é? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras, foi uma guerra de campo. Não destruiu as cidades, como a Segunda Guerra Mundial destruiu. A Segunda Guerra Mundial destruiu a Alemanha, destruiu cidades inteiras. Dresden, na Alemanha, no leste da Alemanha, não sobrou uma casa em pé. O bombardeio norte-americano e inglês sobre Dresden, eles bombardearam quarteirão por quarteirão, né? Eles fizeram questão de não deixar, eles não queriam deixar um alemão vivo, uma casa em pé. Não ficou nenhuma casa em pé em Dresden, mas sobreviveram alguns, né? É a resposta do ódio com ódio. E é como eu disse, gente, nessa história não tem bonzinho e malzinho. É todo mundo malzinho, né? Em guerra, não tem bom e mal, não. Deixa essa fantasia para os filmes de Hollywood da década de 30, 40, 50. Não tem negócio do império do mal, império do bem. Tudo. Os impérios, em geral, são do mal, né? Não conheço nenhum império do bem, né? Mas, né, mesmo porque a força imperial é de conquista, opressão, retirada de recursos para abastecer o império. Então é o Império Romano, o Império Mongol, o Império Chinês, o Império Russo, o Império Alemão, o Império Francês, o Império Inglês, tudo é império, né? Invade, mata, tortura, rouba os recursos naturais, etc. Essa é a história, né? Não tem Império do Bem. O Império do Bem é só no que eu adoro, né? Que é Star Wars, mas só no Star Wars tem Império do Mal, né? Aliás, né? Mas tem a Resistência lá. A Resistência não é Império, não, né? Tem que perguntar pro meu filho, que sabe tudo de Star Wars. Eu vi todos os episódios de Star Wars, mas eu não sei o que eu vi há mais tempo, então já não está tão fresquinho na minha cabeça. Aquela coisa do Império do Mal, assim, do Darth Vader, olha, cheio de Darth Vader, né? Leis da guerra são reais? Como, Ana Paula? Me explica. Você tem normas que chama. Isso após a Segunda Guerra Mundial, você cria não só há uma expansão da ideia de direitos humanos, como se cria o direito humanitário. O direito humanitário é o direito da guerra. Então você tem a, não, me explica a sua pergunta então, que eu não entendi. O direito humanitário é um direito da guerra. Ele diz que como que você tem tratados internacionais de como que os presos da guerra têm que ser tratados, né? Você não pode usar armas químicas, não pode usar arma biológica, não pode estuprar, isso. Então você tem aí um direito da guerra, que é assim, é chamado direito humanitário. Depois vocês pesquisam isso. Eu acho assim, eu acho estranho, né? Eu acho que a gente tinha que falar assim, ó, não tem que ter guerra, né? Mas eles partiram do princípio, e isso tem muitos internacionalistas que estudam o direito da guerra, o direito humanitário, isso é muito forte, né, na Suíça, e é algo que a Cruz Vermelha também, que tem sede na Suíça, né, representa e fiscaliza essas normas de direito humanitário e essas instituições internacionais também, a ONU, etc. O direito humanitário seria o direito da guerra, né? Então, são coisas que não são permitidas fazer durante a guerra, porque foi tão
assim, foi tão exagerado, né, absurdo o que foi feito na Segunda Guerra Mundial, que então eles criaram o direito da guerra. Falaram, já que vai ter guerra, né, então, pelo menos, não façam determinadas coisas, né? Mas está lá, e aí, quando acontece a guerra, faz, né? Vocês viram a invasão norte-americana no Iraque. O que os soldados americanos fizeram? Estupraram também, humilharam, torturaram. É a mesma coisa, é o que faz, a CIA faz o tempo todo. Tem os filmes, tem um filme que ganhou o Oscar, né, que fala e que mostra torturas que a CIA fazia na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, etc. Então, é império, mas tem sim, tem leis, é o direito humanitário. Depois vocês pesquisem isso. Isso, fazia, faz, sim, faz, né? Não tem bonzinho, não. E a CIA faz, tanto que a CIA não pode atuar dentro do território norte-americano, ela só pode atuar fora do território norte-americano, que é onde então ela tortura. Tudo bem torturar o estrangeiro, né? Torturar o norte-americano, né? Não deve, mas assim, da mesma maneira também você tem torturas também, né? A gente dentro dos Estados Unidos. Tem uns eventos, só um parênteses aqui que eu lembrei, já que a gente começou a falar disso. Você tem alguns navios que foram. Isso eu não sei dizer se atualmente ainda empregam esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, o Pentágono e a CIA tinham acordos com determinados países onde é permitido legalmente a tortura. Então, muitas vezes, eles prendiam alguém em território norte-americano e levavam, entregavam essa pessoa para aquele país onde a tortura é permitida. Arábia Saudita, Egito, né, e outros países por aí, Marrocos. Né? Então, eles têm um convênio com isso. Teve um caso, esse caso foi estudado numa tese de doutorado, aí da PUC-Minas, mas uma tese de doutorado, essa tese já tem foi 2003, né, o atentado das Torres Gêmeas. Essa tese de doutorado foi 2004, 2005, que é quando os Estados Unidos começaram, então, como não podia torturar dentro do território norte-americano, eles torturam em outros territórios. Então, por exemplo, uma parte da ilha de Cuba é invadida pelos Estados Unidos e ainda é território norte-americano, né, que é a Guantánamo, que é uma base militar norte-americana dentro da ilha de Cuba. Nessa base militar de Guantánamo, ali são realizadas torturas as mais alucinantes, né? Uma das técnicas de tortura, eles tiravam da pessoa qualquer contato com o mundo exterior. Ou seja, se a pessoa era colocada dentro de um macacão, ela não tinha acesso se era dia ou noite, ela era sempre acordada fora de hora para perder qualquer relação entre dia e noite, ou qualquer relação com o tempo, né, com tempo de sono e outras coisas. O ouvido era tapado, então ela não ouvia nenhum som. O olho era tapado, ela não via nenhuma imagem, ela não sentia nada, que ela estava dentro de um macacão, ela não tinha tato com nada. Né? Obviamente que as pessoas enlouqueciam, né? Enlouqueceram e enlouquecem. Né? Ainda em Guantánamo não foi fechada. Né? Lembra que o Obama prometeu que ia fechar e não fechou Guantánamo. Mas também nesse mesmo momento, existiam navios não com bandeiras norte-americanas, principalmente se aluga navios, por exemplo, com bandeira da Libéria e outros, que eram colocados em águas internacionais. Esses navios postos em águas internacionais, eles não estão submetidos a nenhuma norma constitucional de nenhum país. Né? São águas internacionais. O direito do mar regula águas internacionais, relação à exploração, trânsito de navios, etc. Mas não há um direito humano nas águas internacionais, não há um direito penal, um direito processual penal, não há direito constitucional em águas internacionais. Então o navio ia para águas internacionais e lá torturava, torturava, torturava. Depois que acabava a tortura, voltava para um espaço territorial qualquer. Né? Não só era utilizado para tortura esses navios, como também para a produção de grandes empresas norte-americanas e de outros países. Eles iam, por exemplo, na costa da Ásia e da África, pegavam trabalhadores, né, levavam esses trabalhadores, se construía, por exemplo, em grandes petroleiros, transformavam um petroleiro, né, gigante em uma fábrica. Né? E aí essas pessoas iam
trabalhar nessa fábrica dentro do petroleiro, mas elas começaram a trabalhar quando estavam em água internacional, que não tem direito trabalhista, não tem direito tributário, não tem direito, não tem nada disso. E aí então essas empresas começaram a ganhar muito dinheiro, porque era trabalho escravo em alto mar, não subordinado a nenhuma legislação constitucional, criminal, processual, civil, trabalhista ou nada disso. Né? Hoje está mais prático, estão pegando países e acabando com a legislação trabalhista, como acontece aqui no Brasil. Então, assim, já tá, não precisa mais do navio em águas internacionais. Só ter o Congresso Nacional que o Brasil tem, que você acaba com as leis trabalhistas, acaba com as leis previdenciárias, né? E pronto, aí você explora o sujeito até o sabugo, até ele morrer de tanto trabalhar. O que não é, o que existe, né? E que a gente encontra, né? Além do trabalho escravo que existe no Brasil, existe nos Estados Unidos até hoje, você tem também o trabalho à exaustão. Né? Por exemplo, nas plantações de cana, né? Agora vai começar a automatizar, ou vai automatizando, ou já está automatizado muito, mas até pouco tempo atrás eu tinha pessoas que morriam de exaustão de tanto trabalhar aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Né? Você imagina o que é morrer de exaustão. Por exemplo, vá para a academia e faz exercício físico até morrer, até a exaustão. Né? Só que não é na academia, com ar-condicionado, né? É no sol, onde o sujeito trabalha até a exaustão. É morrer de exaustão, de tanto trabalhar. Né? O Le Monde, que é um jornal francês, fez uma reportagem recentemente, um ano passado, sobre o trabalho escravo nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, hoje, em 2020, Estados Unidos. Né? Ele foi numa fazenda no Mississippi e os repórteres franceses entrevistaram o fazendeiro, tiraram fotografias, etc. O fazendeiro muito orgulhoso da fazenda dele. Né? E aí ele viu trabalhadores negros, né, na fazenda desse cara, Mississippi 2020. E aí o repórter perguntou, mas são trabalhadores? Quanto que esses trabalhadores ganham? Aí o fazendeiro respondeu lá para a reportagem do Le Monde, publicada, né, pelo Le Monde, que respondeu, falou, olha, esse trabalhador, ele mora bem, olha a casa que ele mora. Tem colchão, na casa dele tem geladeira, tem tudo. Né? A gente dá moradia para o cara. Né? Ele tem tempo de descanso, não há trabalho escravo mais nos Estados Unidos. Né? Esse cara, ele trabalha, mas qual é o salário que ele recebe? Mas que absurdo! Você ainda quer que o cara receba salário? Né? Ele tem moradia, né? Ele dorme aqui, ele tem comida. Você ainda quer que pague salário para ele? Né? Estados Unidos 2020, Brasil 2020, 2021. Né? Então, mas aí a gente estava falando, né, da questão desses subterfúgios, né, do direito, de como fugir ao direito, né? E hoje como acabar com o direito que foi conquistado a duras penas no decorrer do século XIX, século XX, e a gente vai entrar daqui a pouquinho no Estado Social, na ideia da social-democracia, no social-liberalismo, no capitalismo social, que é justamente esse que vai trazer, né, uma legislação trabalhista, legislação previdenciária, limitar a jornada de trabalho. Você tem, em contrapartida, estados onde o nível de bem-estar social, que são justamente essas sociais-democracias, estados como a Finlândia, por exemplo, hoje, onde a jornada de trabalho semanal dos finlandeses é de 4 dias, 6 horas por dia. Né? Então, o que os finlandeses encontraram como solução? Ó, não está tendo emprego. Então, as pessoas vão diminuir a jornada de trabalho, você mantém o salário, você não reduz o salário, mantém o salário, né? E onde trabalhavam 3 turnos, agora trabalham 4 turnos. Você gera mais emprego. Né? O trabalhador trabalha, né, trabalha 6 horas por dia durante 4 dias na semana. Então, com isso, você gera mais oportunidade de trabalho, mais emprego, mais renda, né? Pessoas, não tem esse negócio da pessoa ter que trabalhar em 4 empregos, 5 empregos, e aí tira o emprego do outro também, porque o cara ganha bem. Né? E ainda a Finlândia estabeleceu uma renda mínima, que é bem marcante do estado de bem-estar social. Você tem hoje renda mínima na Itália, na Alemanha, na Finlândia, na Noruega, na Finlândia, na Suécia. Né? Na Finlândia, a renda mínima é de 500 euros por uma pessoa desempregada, ou 2.000 euros por família. Então, se eu tenho uma família onde ninguém está empregado, e a tendência é essa, não vai ter emprego para as pessoas, não vai ter. Né? Então, você tem que ter uma renda mínima. Então, a Finlândia tem a renda mínima, são 2.000 euros por família, que o Estado paga, ou se é uma pessoa sozinha, 500 euros para aquela pessoa viver. 500 euros dá para
comer bem, beber bem, inclusive tomar uma cervejinha, que nesses lugares no norte da Europa é caríssimo, mas dá para tomar uma vodka, né? Que é o que eles gostam muito, é muito frio, e dá para ser feliz assim, né? Dá para, né? Mas esse momento também de transição que a gente vive. Então, uma coisa que é importante a gente ter consciência, e que a gente vai falar do Estado Social daqui a pouco, né, é que nem todos os países adotam a política que é posta aqui no Brasil como se fosse uma política que vai solucionar qualquer tipo de problema. Na verdade, não vai. Vai ampliar a miséria, como está ampliando a miséria, vai ampliar a violência, é o caos, né, que a gente já está vivendo agora. E que não é a solução que os estados pelo mundo afora estão encontrando, especialmente os estados de bem-estar social, os estados sociais europeus, né, como a Alemanha, como a Itália, como o Reino Unido, como a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, etc., né, que vão partir para isso. Ou seja, a Finlândia também tem uma política de habitação para imigrantes, né, porque a questão de moradia já estava solucionada para os finlandeses, suecos, noruegueses, com o Estado Social, né, no século XX. Mas com a imigração começou a ter população de rua, população em situação de rua, e muito. A Europa está com muita gente morando nas ruas, em situação de rua. E a Escandinávia vem solucionando com políticas públicas. Não, a gente não quer que as pessoas morem nas ruas, a gente não quer tropeçar em corpos no meio da rua, né? Ainda mais no frio, que vão ser corpos mortos, né? No meio da rua. Então, eles têm uma política de moradia para os imigrantes também, né? Hoje em dia. Ou seja, é algo humano. Nós estamos tratando com seres humanos, né? Então, é algo humano. Não eu acho que seria uma coisa interessante a gente pensar, não é ideologia, né? Não se trata de esquerda ou direita ou centro. Se trata de ser humano. Ou seja, o ser humano, a gente tem que proteger a vida. Pronto. Proteja a vida. É isso, né? E agora em não admitir regimes de necropolíticas, ou seja, que deixam as pessoas morrerem, né? Como é o regime brasileiro contemporâneo. Humanidade é o básico, né? A vida tem que ser preservada. Isso. A vida tem que ser preservada. Como é que nós vamos? Isso é o princípio. Depois a gente discute ideologia. Você vai pegar hoje as discussões político-partidárias em vários estados europeus, a questão é essa. Fala, olha, primeiro, Estado social liberal, né? É o capitalismo social. Primeiro, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que morar, todo mundo tem que ter saúde, todo mundo tem que ter habitação e todo mundo tem que ter segurança. Está resolvido isso? Tá. Aí então agora o resto a gente discute. Mas enquanto tiver resolvido isso, não tem discussão. Todo mundo tem que comer, morar, estudar, ter saúde e segurança. É óbvio. Nós estamos falando de seres humanos, isso é óbvio. Você discutir isso não tem cabimento, né? E é isso que o Estado Social vai trazer a partir dessas constituições sociais, né, nesse período. Então, vamos lá ainda voltar no nazismo, para a gente fechar o nazismo, para a gente poder, então, caminhar para o Estado Social, né, para o Estado Socialista e para as transformações pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, até a gente chegar à contemporaneidade. Então, voltando ali, né, esse terceiro grupo, né, que então os nazistas vão investir é na cooptação do proletariado, né, essa cooptação do operariado. A ideia é tirar o operariado dos partidos socialistas e comunistas e sociais-democratas, ou seja, os partidos do campo do trabalho, os partidos do campo da chamada esquerda, né, que é um conceito que surge aí na Revolução Francesa, com o posicionamento dos deputados, legisladores no parlamento francês. Quem sentava à esquerda é aqueles que defendiam as transformações sociais, etc. E quem sentava à direita eram os conservadores, que queriam manter, então, os privilégios da nobreza para isso. Então, é muito na Assembleia Nacional Francesa, você tinha, na época da Revolução, isso, né? Os conservadores, aqueles que defendem a nobreza ou que defendem os interesses de pessoas muito ricas, né? E que sentavam à direita. E que sentava à esquerda eram os que queriam a continuidade da revolução, do processo revolucionário, ou seja, trabalho, moradia, enfim, felicidade para todo mundo, né? Essa era a ideia. E aí você mantém, desde a Revolução Francesa, essa ideia de esquerda e direita vinculada
partidos que estão no campo do trabalho, né, que então defendem direitos sociais, né, e direitos econômicos, saúde, emprego, remuneração, etc., etc. E no campo da direita, aqueles que defendem, você tem uma direita liberal, que foi para o campo do centro, né, lembrando que a gente já comentou muito isso, como que os liberais se transformam, né, em liberais sociais, um social-liberalismo, uma social-democracia, um capitalismo social, né, percebendo que aquela omissão estatal com relação ao jogo econômico não funcionou, que era o liberalismo clássico do século XVIII e XIX, que é substituído por esse capitalismo social. E a direita fica com os conservadores e a extrema-direita, né, com os nazifascistas, que vão, então, criar todo esse discurso para cooptar o operariado. Né? Ou seja, para a sobrevivência dos conservadores, eles precisam criar um discurso social, né? Eles precisam cooptar, atrair, envolver o campo do trabalho, o campo dos trabalhadores. Nesse caso aí específico, dessa terceira fatia aí, a resistência é bem maior. E aqueles que resistem serão eliminados. Então aí o nazismo vai mostrar, né, toda a sua garra. Né? Ou seja, quem aderiu, aderiu, né? Quem não aderiu ao nazismo vai ser morto. Vai ser morto. Então é preso e a consequência é morto. E no final vai ser morto. Então a resistência no campo do operariado, a resistência contra o nazismo por parte dos sociais-democratas, dos sociais-liberais, dos socialistas, dos comunistas, essa resistência vai ser esmagada com extermínio, né, e extrema violência. E vão ser mandados também para os campos de concentração. Então, aí iam para os campos de concentração nazistas os judeus, os eslavos, os comunistas, os liberais, os cristãos que resistiam, né, ao nazismo, ao fascismo, né, os operários de esquerda, os gays, né, enfim, todo mundo que não se adequava à visão branca do capital conservador da Alemanha, né, e do movimento nazista naquele período. E aí você vem a quarta fatia. A quarta fatia é a classe média. E a classe média é muito interessante a gente entender o processo de formação da classe média. No século XIX, as teorias socialistas, várias, e principalmente o chamado socialismo científico, né, que, como eu já expliquei, vai ser chamado de. Eles vão se auto-chamar, né, de comunistas para se diferenciar das outras correntes socialistas. Então, você tem várias correntes socialistas no século XIX. O socialismo cristão, o socialismo democrático, a social-democracia, né, o social-cristianismo, tem várias vertentes do socialismo cristão, né, do social-cristianismo, da social-democracia, etc. E o socialismo científico, ou seja, aqueles que se organizam em torno da teoria de Karl Marx e Engels, esses vão se auto-intitular, então, de comunistas para se diferenciar dos outros socialistas, existindo inclusive muitos conflitos, né, entre os comunistas com os socialistas, outros socialistas e com os anarquistas também de esquerda. Nesse momento, então, deixa eu ver aqui que eu. Tá. Então, onde que eu estava, gente? Viajei aqui na maionese, comecei a pensar em outra coisa, fugiu. Fala aí onde que eu estava. Conta aí. No socialismo científico, você estava fazendo retrospectiva comparando com o socialismo cristão, socialismo utópico. Ah, isso. Beleza, tá. E a quarta fatia, né? Isso, tá. Então, é isso. Peguei, reconectei onde que eu queria chegar. Né? Era essa questão, então. A teoria marxista ela vai colocar a ideia clara de uma luta de classes. Você tem duas classes sociais: os que produzem riqueza e os que são donos da riqueza. Os que trabalham e geram riqueza e os que são os donos do capital. Né? Então, o capitalista e o trabalhador. É isso. Né? E é isso até hoje. Né? Então, você tem aquele que é o dono do estabelecimento, das máquinas, da empresa. Essa pessoa
geralmente não trabalhava, como não trabalha hoje, né? Eles vão para Mônaco, vão para Ibiza, vão curtir a vida, né? Nos castelos e palácios que eles compraram, etc. E vão contratar CEOs a peso de ouro. Né? Você tem CEOs de hoje em dia que tem salário de 4 milhões por mês, 4 milhões de reais por mês, 8 milhões de reais por mês. Né? Mas ele é empregado do cara. Né? E é que vai fazer. Então, você tem o dono do capital, né, que é o cara que ganha muita, muita grana, e tem o que gera a riqueza, que produz, que faz as máquinas funcionarem, que produz a riqueza, etc. Né? Bom, a classe média, ela é uma grande jogada do capital, onde cada vez mais o capital ele vai começar a diferenciar. Quanto mais eu diferenciar os salários dos trabalhadores, né, mais desunidos estarão os trabalhadores. Uma coisa que o trabalhador no século XIX começa a perceber é que quando surge o proletariado, é quando surge o operariado, com a Revolução Industrial. O auge da Revolução Industrial. Não existia operariado antes do século XIX. Né? A Revolução Francesa não é uma revolução operária. A Revolução Francesa é uma revolução liberal, de pequenos proprietários, dos sans-culottes, dos miseráveis, dos camponeses, né? E também dos grandes proprietários que, no final, assumem as rédeas, né, do poder após a Revolução Francesa. Né? A gente já comentou isso também. Então, esse operariado ele se forma no século XIX. Ele se forma quando você tem estabelecimentos e você tem grandes novidades no século XIX. Primeiro, as pessoas antes trabalhavam em casa. No século XIX, você tem uma expansão da indústria. Começa a aparecer um monte de estabelecimentos industriais, de fábricas. Né? E essas pessoas trabalhavam em casa, né, no século XVIII para trás, né, essas pessoas agora, e muitas pessoas que moravam pelo interior dos países, né, que vão sofrer o processo de revolução industrial nesse período, especialmente você pega Inglaterra, França, né, esses países, Inglaterra e França, a população estava dispersa no território desses estados. E as pessoas trabalhavam em casa. Né? E elas eram donas, né, do seu meio de produção. Né? O cara era a manufatura, né? Ou seja, o cara fazia sapato, né? Vinha lá das corporações de ofício da Idade Média, o cara fazia sapato em casa. Né? Ele demorava 2 horas para fazer um par de sapato, 1 hora. Né? Ele produzia 10 pares de sapato por dia. Né? E aí, então, começa a expansão rápida, acelerada, que a gente chama o auge do processo da Revolução Industrial no século XIX. Não que já não existissem algumas fábricas antes, mas no século XIX essas fábricas proliferam em enorme velocidade. E aí esse cara que trabalhava em casa, fazendo lá o seu par de sapato, dono do seu meio de produção, agora, obviamente, não tem condição de competir com uma fábrica. Enquanto ele fabrica um par de sapato a cada 2 horas, a máquina, né, produz 200 e a fábrica produz 200 mil pares de sapato. Aqui os números eu estou sacando, tá? É só para ilustrar aqui a ideia, mas depende do tamanho da fábrica, mas depende. Mas então, o que acontece essencialmente, né? O que acontece é que esse cara que tem a sua manufatura não tem menor condição de competir com a maquinofatura. Né? E então esse sujeito começa a sair, né, da sua pequena cidade, do lugar onde ele produzia, da sua casa, para ir trabalhar num local destinado ao trabalho, a fábrica. Então, isso é uma grande novidade no século XIX. Milhões de pessoas se movimentam, então, um processo migratório enorme, que vão saindo das pequenas cidades. Né? Para vocês terem uma ideia, na França, no século XIX, a França ainda tem, são 36 mil comunas, que são municípios. Na França, esse período tinha 36 mil comunas, mas hoje você tem ali, essas comunas, você tem comunas que são habitadas por uma família só. Você tem uma concentração populacional nos grandes centros urbanos, principalmente Paris, né, que é uma cidade muito grande que vai atrair todo mundo aí desde o século XIX. Então, se imagina, no século XIX, XVIII, você tinha 36 mil comunas, as pessoas estavam espalhadas em pequenas cidades, vilas, aldeias, bem espalhada. Né? E essa população agora começa a se direcionar rapidamente para os grandes centros urbanos. Então, vai todo mundo do interior da França para os grandes centros urbanos, e entre os grandes centros urbanos franceses, né, Marseille, Toulouse, o principal, disparado, é Paris. Né? Paris é
o gigante, né, de cidade, e que é onde, então, vão estar instaladas as fábricas. Né? A mesma coisa no Reino Unido, na Inglaterra. Né? Manchester, Liverpool, áreas industriais, mas principalmente Londres, onde vai todo mundo se acumula ali em Londres, né? Que fica uma cidade absolutamente insalubre, né? Como Paris também. Esse monte de pessoas que vai chegando à busca de trabalho nos grandes centros urbanos, né, uma vez que não tem mais como competir com a produção das fábricas, né, vai chegar lá e ali o que você tem como regra de funcionamento desses estabelecimentos e do funcionamento do trabalho, né, é a lógica liberal, ou seja, o Estado não pode intervir na relação de trabalho, né? Não há direitos sociais, não há direitos trabalhistas, não há direitos previdenciários, não há direito econômico, que significa que não há salário mínimo e nada disso. Então, a lógica liberal ela é bem clara nisso. Você vai ter um monte, são milhões de pessoas chegando em Paris à procura de trabalho nas fábricas. Não há trabalho para todo mundo. Essas pessoas vão fazer filas imensas, né, para arrumar emprego. E aí, então, essas pessoas vão chegar lá para o seu empregador e negociar livremente o contrato de trabalho. Vocês conhecem algum contrato de trabalho livre? Não, não precisa responder essa pergunta, não. Então, o que que liberdade contratual, são essas ficções modernas, né? É, pois é, K. Foi boa. Não é nem KKKKK. Boa, Mari. Então, é, é, pois é, essa pessoa, esse cara então chegava, né, para o seu empregador e falava: olha, meu senhor, eu estou aqui querendo emprego, está aqui meu currículo, né? Não tinha nada disso, não. Mas está aqui, olha, eu quero trabalhar aí para o senhor aí umas 8 horas por dia, repouso sábado e domingo, férias, né, de 20 dias, 13º. E aí o empregador virava para ele e falou: meu amigo, meu querido amigo, sinto muito, mas está vendo aquela fila ali? Olha só, essa fila imensa, vou encontrar ali quem trabalhe para mim por R$ 40 por mês, né? Férias, nem pensar, se está maluco. 13º, onde é que você inventou uma coisa dessa? Né? Repouso remunerado. Não trabalhar no sábado e domingo, que é isso, gente? No máximo você pode ir à missa no domingo, né? E é só isso que pode, né? E acabou. Ou seja, na verdade, o contrato livre de trabalho é um mero contrato de adesão, exatamente. Você tinha crianças de 4 anos de idade trabalhando nas fábricas e que, obviamente, morriam, né, por completa insegurança de trabalho. E, além de uma alimentação, enfim, não se alimentava direito, não dormia direito, o trabalho era inseguro, né, e as pessoas iam morrendo, e as crianças, então, morriam igual mosca, né, nas fábricas com o trabalho. Né? Mas essa era a lógica. Não era essa, mas essa era a lógica. Se você não tem um fiscal, não tem um Estado regulamentando, não tem legislação trabalhista, né? Não tem legislação previdenciária, não tem legislação de direito econômico, né? Não tem direitos sociais, direitos econômicos fundamentais da Constituição, não tem nada disso. O que vai acontecer? Vai acontecer o óbvio. Né? Vai acontecer o que acontece agora de novo. No Brasil, nos Estados Unidos, você acaba com a legislação trabalhista, o que acontece? As pessoas vão trabalhar 16 horas por dia, os salários serão horrorosos, as pessoas serão hiperexploradas, etc. E o que você tinha nesse momento, então, essas pessoas vão chegar nos grandes centros urbanos e aí vão se localizar, né, isso é interessante no século XIX, no centro das cidades, que era o centro medieval, o centro antigo, que estava destruído, não tinha esgoto, não tinha saneamento, etc. Essas pessoas iam morar, várias pessoas, muitas vezes, na mesma casa, né? No mesmo edifício ali de 2 andares, 3 andares no máximo, né? Onde moravam várias famílias no mesmo lugar, no mesmo apartamento, etc. Com condições péssimas de salubridade. Então, há uma hiper, né, exploração do trabalho humano. Então, se tinha essas duas situações extremas. E aí, então, um certo dia, essas pessoas vão pegar o caso de Paris, né, que é um caso emblemático e que outros países, inclusive o Rio de Janeiro, copiou, né, Paris no final do século XIX, nesses termos. Essa população estava no centro da cidade.
amontoada no centro da cidade, sem saneamento básico, sem estrutura nenhuma, sem acesso à água potável, sem nada disso. E as fábricas rodeavam ali esses espaços. Você tinha movimentação de pessoas, o que é uma novidade no século XIX, onde então você tem milhares de pessoas diariamente saindo de manhã para o trabalho, né, indo para a fábrica, voltando da fábrica, né, para casa, da casa para a fábrica, da fábrica para casa. Embora também existiam fábricas dormitórios, né, onde o trabalhador ficava dormindo na fábrica, revezava o colchão com o outro. O cara, né, parou o turno dele, ia para o colchão daquele que ele levantava e ia trabalhar. Então, mas você tem essa novidade também da movimentação das pessoas em direção ao trabalho. Um certo dia, essas pessoas, cansadas de tanta exploração, tanta miséria, tanta fome, tanto trabalho repetitivo, você imagina o que é trabalhar numa fábrica do século XIX, repetindo o mesmo movimento durante 16 horas por dia, durante 14 horas por dia. Os relatos que você tem de trabalhadores, de crianças trabalhadoras, inclusive um escritor inglês que trabalhou com os 8 anos de idade numa fábrica. Depois eu vou achar o livro dele aqui para recomendar para vocês. É, essas crianças, ou mesmo adultos, enfim, elas chegavam em casa e sonhavam com o trabalho. Elas faziam um movimento dormindo. Você imagina você repetir o mesmo movimento durante 14, 15, 16 horas por dia, com um barulho infernal. Experimenta isso, né? Uma semana, para ver o que acontece. E aí, então, essas pessoas. Gente, eu lembro quando, logo que eu formei, eu comecei a advogar, e eu nunca gostei muito de advocacia, não. Eu gosto da teoria jurídica, não gosto da advocacia. Então, eu já fui escolhendo a vida de professor. Eu gosto da vida de professor. Eu gosto de estudar, de escrever, de dar aula, de pesquisar, de estudar. A advocacia, né, eu mal resolvo meus problemas, vou resolver o problema dos outros, não tenho a menor paciência para isso. Né? Mas, assim, eu comecei advogando, e no início eu advogava em tudo, né? Direito de trabalho, direito penal, né? Eu trabalhava em tudo. Não tinha vocação, mas me virava, né? Estava recém-formado, advogava em tudo. Eu sonhava, gente, com aquele inferno do fórum. Eu sonhava que caíam processos em cima de mim, assim. Eu acordava assustado, os processos caindo em cima de mim, e o prazo vencendo, e o processo caindo. Aí, né, solução, né? Eu parei de advogar ou eu enlouquecia, então eu parei. Aí fiz concurso. Ó, cachorrada. Olha lá. Aí fiz concurso para professor. Não que de vez em quando também eu não sonhe, mas agora com as aulas distâncias, assim, não tem problema. Às vezes, isso é raro, né? Pois é, Juan, às vezes eu sonho também com os alunos, mas vocês são, na PUC, na Federal, vocês são alunos excelentes, né? Mas, assim, às vezes, no passado, já peguei algumas turmas, assim, complicadas, sabe? Que o aluno conversava muito. Aí eu sonhava que eu estava dando aula e ninguém prestava atenção na aula. E aí eu dando aula e todo mundo conversando, e eu falando, e eu ficava desesperado. Eu sonho, já sonhei isso. Principalmente, no início de carreira, que eu tinha que dar aula de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, né? Aí eu tinha esses sonhos também, né? Era bem 16 horas por dia de aula. Era mais ou menos isso. Mas, enfim. Então, olha só, um dia esse povo, cansado de tanta opressão, vai para os bairros. Veja bem, como é que é o perfil, então, de Londres e Paris? O centro da cidade, que é a Paris antiga, a Paris medieval, com aquelas ruelas estreitas, esgoto a céu aberto, etc., é onde estão os trabalhadores e os desempregados. As fábricas estão ali perto, né? E a periferia, ou seja, em volta do centro, eram os bairros ricos, onde tinham ruas largas, avenidas largas, aqueles bulevares chiques, bonitos, mansões, apartamentos de 6 andares que marcam hoje Paris. Paris são todos apartamentos padronizados de 6 andares, construídos aí principalmente no século XVIII, século XIX, né? Mais especificamente. Então, essa Paris chique ali, Parará, que está em torno daquele núcleo medieval sujo, abandonado e com um aglomerado de gente. Um dia, esse povo saiu pelas ruas dos bairros chiques de Paris pedindo pão e trabalho. Uma outra novidade.
Nunca se viu, isso é uma novidade do século XIX, nunca foi visto tanta gente junta, né, pedindo pão, trabalho, pessoas esfarrapadas, fedorentas, miseráveis, né, desempregados e empregados, pedindo pão e trabalho. Olha, e isso assustou as populações dos bairros nobres, né, que estavam na periferia ali, não a periferia, o banlieue hoje de Paris, né, mas em torno daquele núcleo de Paris que não existe mais, que foi derrubado nesse período aí, em 1870, com a Reforma Urbana de Paris, 1853, desculpa, a Reforma Urbana de Paris. Então, tinha aquele núcleozinho medieval, os bairros chiques aqui, e o povo invade os bairros chiques pedindo pão, trabalho. Olha, como que o Estado liberal pode responder a isso? O Estado liberal, ou seja, as constituições liberais, não. Então, aqui é uma questão de lógica também. É só vocês entenderem a lógica do sistema, entendeu tudo. A Constituição Liberal proíbe o Estado de intervir na questão social. Então, não há nas constituições liberais legislação trabalhista. Nem pode existir. Não há nas constituições liberais direito à saúde, educação, previdência, moradia, não tem nada disso. E nem pode ter. Né? Não há direito à previdência, etc. Então, aquele monte de gente miserável ali requerendo, né, reivindicando isso, quem está no poder do Estado já vai falar, não posso, a Constituição proíbe. Né? Será que é isso mesmo? A gente vai chegar, a Constituição proíbe, não posso intervir. Eu até queria, né, ter políticas de moradia, de saúde, direito trabalhista, limitação da jornada de trabalho, salário mínimo, mas não pode. Né? Mentira. Né? Não pode. Mas então, vamos, do ponto de vista técnico-jurídico, não pode intervir. Qual que é a função do Estado liberal? A função do Estado liberal é a manutenção da ordem interna, da ordem pública e da soberania externa. Né? Poder de polícia interno para a manutenção da ordem pública e forças armadas para a manutenção da soberania externa. Olha, um monte de gente miserável, feia, fedorenta, mal vestida, reivindicando direitos no meio da rua, de ruas, né, bonitas, com casas chiques, etc. O que é isso? Perturbação da ordem pública. Como é que o Estado liberal responde a isso? Polícia neles. E a polícia naquela época não era a polícia que respeitava os direitos humanos, então era a polícia que descia o cacete. Era baioneta, tiro, cavalaria, né, pá, matava, atirava, né, não tinha bala de borracha, né, embora a polícia chilena jogue a bala de borracha no olho dos manifestantes no Chile, né, mais de 200 chilenos ficaram cegos, né, mas não tinha, era bala mesmo, né, de pólvora e cavalo e cacetete, etc., e desce o cacete do povo. Você volta para o lado, volta para o gueto de onde vocês não tinham saído, não deveriam ter saído, volta para o gueto, que é o lugar de vocês. Bom, há então aí um crescente confronto entre os proprietários dos meios de produção e as pessoas que trabalham e não ganham nada. E aquelas pessoas que nem conseguem trabalho também conseguem e, portanto, também não ganham nada. Né? Esse conflito vai se ampliando no decorrer do século XIX. E aí, então, qual é a segunda resposta do Estado liberal? Interessantíssimo, né? Isso. Olha, o Estado liberal, então, cuida aqui. Ordem pública, funcionamento da cidade, esgoto, etc. Né? Isso é público. O funcionamento da estrutura da cidade, né? As ruas, etc. E aí, e as Forças Armadas, né? Bom, aquele monte de gente amontoada no mesmo lugar, o que essas pessoas começam a perceber? Olha só, elas começam a perceber o óbvio. Você tem numa fábrica, o cara está lá trabalhando, né, que não dá nem para olhar para o lado, mas se ele olha um segundo para o lado, tem um outro trabalhador na mesma situação miserável dele. Tem outro aqui, tem outro ali na frente, outro ali. Do estabelecimento que ele tem, né, tem 300. Na fábrica que ele trabalha, tem 3.000. Na outra fábrica, tem mais 3.000. No outro estabelecimento, tem mais 300 que estão trabalhando juntos. Essas pessoas começam a se olhar e começam a perceber, olha, Uai. Uai não, porque Uai é mineiro, né? Era um francês. Era um francês, ele não fala Uai. Mas ele fala Uai. Mas olha só, nós somos muitos. A gente é muita gente. A gente pode, a gente tem força para reivindicar. Não, o gerente da fábrica está ali, umzinho ali, outrozinho acolá. O dono da fábrica é um só. Nós somos muitos. A gente precisa se organizar para exigir respeito
ao nosso trabalho, à nossa vida, à nossa dignidade, à nossa saúde, etc, etc. Então começam a aparecer os sindicatos. Aí começa, então, né, a formação do chamado proletariado. A formação, ou seja, a classe operária. As pessoas começam a se reconhecer como trabalhadores, produtores de riqueza, né, que estão vivendo a mesma situação. Ou seja, nós somos muitos e temos muito em comum. Então, aí, quando as pessoas se organizam, aí o negócio começa a ficar complicado para o poder. Qual é a segunda medida que o Estado liberal, mas vamos lembrar o que a gente comentou, a estrutura estatal é liberal, não intervencionista, mas quem está no poder do Estado são os conservadores. Quem legisla são os conservadores. Esses trabalhadores também vão começar a perceber uma coisa, né, óbvia, mas que eles vão começar a perceber aos poucos, né? Eles vão perceber assim, gente, que coisa estranha. Por que será que esse parlamento francês só faz lei contra a gente? Por que será que toda lei que esses caras aprovam é para prejudicar a gente? Eles começam a pensar e descobrem: ah, é porque não tem nenhum de nós lá. Olha só, não tem nenhum operário deputado, não tem nenhum senador. Estão falando França, século XIX. Né? Não tem nenhum senador operário. Então nós temos que formar sindicatos, temos que formar partidos políticos que defendam os trabalhadores. E então começam a aparecer os primeiros partidos políticos, em 1870, os primeiros sindicatos, as pessoas começam a se organizar. Bom, então, obviamente que a legislação nesses estados liberais, nesse período, vai considerar os sindicatos como atividade criminosa. Qualquer associação de trabalhadores é uma atividade criminosa. Na Inglaterra, isso já no início do século XIX, se você tiver uma reunião de trabalhadores, né, isso é punida com a forca. O encontro de trabalhadores, reunião sindical de trabalhadores, é punido com a forca, porque é uma ameaça ao Estado, né? Uma ameaça à estrutura de poder do Estado, ou quem está no poder do Estado, obviamente. Então, você começa a ter uma legislação, né, que é uma legislação muito estúpida, assim, que é proibindo a vadiagem, né? Isso até outro dia no Brasil você tinha isso. Vadiagem, o que é vadiagem? O sujeito, 3 horas da tarde, em vez de estar trabalhando, ele está no meio da rua. Mas tem emprego para ele? Não. Então, daí você tem que ficar trancado dentro de casa. Mas tem casa para ele? Não, não tem também não. Então, aí você passava recolhendo as pessoas que estavam dormindo na rua e jogava dentro de um estabelecimento qualquer, né? É a vadiagem, né? É a vadiagem. Gente, não, Juan Felipe, não faça isso, não pode ser assim. Não, você escreveu isso antes, olha só, eu li o negócio agora, mas você escreveu com relação a outra coisa. Olha, eu achei que você está falando que isso aqui com a faculdade. Não pode, na faculdade não pode vadiagem, não. A faculdade tem que assistir todas as aulas, estudar, estudar, estudar. Então, olha a piração. É uma lei, é uma lei completamente. É, é uma lei completamente sem noção, né? Até hoje. Ele fala, o que é na época da ditadura empresarial militar no Brasil, né, se a polícia encontrava qualquer pessoa no meio da rua, assim, né? Qualquer pessoa não. Obviamente não é uma pessoa de um bairro da Paris chique, da Paris nobre, não. De um bairro operário. Uma pessoa negra, preferencialmente. Se encontrar às 3 horas da tarde no meio da rua, o que você está fazendo na rua? Cadê sua carteira de trabalho? Não está assinada, não? Vai para a cadeia, né? Isso é Paris no século XIX. Bom, então, aquele monte de pessoas no mesmo espaço, você permite que essas pessoas dialoguem, você permite que essas pessoas se organizem. Então, o que vai ser feito a partir de 1805? Você tem, em 1848, uma Revolução Popular na França, então, onde se tenta um poder popular para trazer justamente os direitos sociais, etc. Isso em 1848, várias outras revoluções populares também, Itália e outros lugares, mas há logo depois um golpe de Estado, que na França é feito pelo sobrinho de Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte, que é o sobrinho do Napoleão I, né? O Luiz Bonaparte, ele vai então criar na França em 1851, ele vai dar um golpe de Estado e vai criar o Segundo Império e vai acabar com a
a festa do povo, né? Que direito social, coisa nenhuma, etc. E o Luiz Bonaparte fica no poder, numa ditadura, até 1870. Então, de 1851 a 1870. E em 1853, o Luiz Bonaparte nomeia como prefeito de Paris um cara muito conhecido, que é chamado Barão Haussmann. O Barão Haussmann, vou escrever o nome dele aqui para vocês, ele vai ser responsável pela reforma urbana de Paris. Né? O Haussmann assume em 1853. E a reforma urbana de Paris, ela era para quê? É a reforma urbana dentro de uma lógica liberal. Ou seja, nós vamos jogar abaixo aqui o centro de Paris, apodrecido, sujo, sem esgoto, casas caindo aos pedaços, com esse monte de trabalhadores amontoados, e nós vamos mandar essas pessoas para a periferia da periferia. Ou seja, então, você tinha o centro medieval, em torno do centro medieval, os bairros ricos, eles vão mandar os pobres trabalhadores miseráveis para a periferia da periferia, lá para fora daquele círculo, né, da Paris, que hoje é a Paris que as pessoas gostam de visitar para fazer turismo, né, com os seus arrondissements, aquela Paris linda, maravilhosa. Você tem a Paris do Banlieue, mas ninguém gosta de visitar a Paris do Banlieue. Por quê? Porque lá é cheio de gente desempregada, muita violência urbana, muito árabe, muito afrodescendente, né, desempregado, muita droga, muita violência policial. Isso é a Paris hoje, né, do Banlieue, que é a Paris do Banlieue, que começa a ser construído lá no século XIX. Então, os trabalhadores vão para a periferia da periferia. E aí você tem duas ideias. Primeiro, eles não estão mais concentrados num único espaço amontoado, onde facilita a organização deles e o diálogo entre eles. Eles vão para a periferia da periferia, estão dispersos na periferia, dificulta a organização, dificulta o diálogo entre eles. E se cria, com a reforma urbana de Paris, a reforma urbana de Paris fica numa bacia. Né? Vocês devem saber que o projeto urbano de Belo Horizonte é inspirado no projeto urbano de Paris. Né? Já devem ter lido isso. Mas tem uma diferença grande, que Belo Horizonte é montanhosa, né? E Paris ela é plana, ela está numa bacia, ela é plana. Então, o Barão Haussmann ele quer aplanar a cidade. Então, ele vai fazer novos viadutos, vai tirar construções de maneira que essa cidade. Não, RJ não. A reforma urbana do Rio de Janeiro é inspirada na reforma liberal de Paris. Mas o projeto urbano, não. O projeto urbano de Belo Horizonte é que é o projeto urbano de Paris. Eu já vou explicar. Tá? No caso, isso. No caso do Rio de Janeiro, a ideia era tirar os cortiços que traziam doenças, era a população pobre, né? Aquela população que morava perto do porto do Rio de Janeiro. Então ali você joga abaixo os cortiços, né? Joga esse povo para longe também e constrói ou que a Avenida Presidente Vargas, aqueles espaços também de avenidas largas, etc., né? Mas não com o mesmo projeto de Paris, né? Porque no Rio de Janeiro nem caberia. No caso de Belo Horizonte, é inspirado no projeto de Paris, mas o problema aqui é que não tinha, né, no caso, Paris, na época, França, era entre as três principais economias do mundo, né? Uma economia imperial, que tirava dinheiro do mundo inteiro, e Belo Horizonte não tinha essa grana toda. Então, Belo Horizonte não vai ficar igual a Paris. Mas eu já vou explicar em que o projeto de Belo Horizonte ele é semelhante ao projeto de Paris. E que esse soterramento dos rios em Belo Horizonte é dramático, né? Que tristeza. Hoje as cidades estão tem uma expressão sem ser soterramento, que é o desen... Ai, gente. Você sabe que eu fui pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, né? Mas perdi a indicação do PSOL por 7 votos. Aí quase que eu fui candidato a prefeito. E aí meu discurso era destampar a cidade de Belo Horizonte. Vamos ver todos os nossos rios, riachos e água de novo. Destapa tudo. Né? E eu consultei arquitetos, né, da arquitetura da PUC, da Federal, amigos meus, etc. Falaram, Zé Luiz, é possível e as cidades europeias estão fazendo isso. E não é tão caro assim. Então, esse vai ser meu projeto. Destapa BH.
nós vamos ter rios para a gente pescar, né, rios limpos, né, mas aí eu não ganhei indicação, aí não virei prefeito, aí vocês ficaram sem Belo Horizonte destapado. E agora também nunca mais me candidato a coisa nenhuma. Me candidatei, não sei por quê, deu uma piração na época, assim, candidatei, mas... não. Mas isso. Mas você pegar Paris, é, não, Gabriel, mas nem. Eu apoio, eu até trabalho junto com os movimentos sociais, etc. Ó, você é do PSOL também? Depois a gente conversa. É, não, síndico de jeito nenhum. Mas, enfim. Então, o que que acontece? Essa população que estava no centro ali, ela era de difícil controle é, por parte do Estado. Ou seja, era uma população em expansão, concentrada aqui, né, que podia invadir os bairros, então os bairros nobres, etc., né, e essa força em expansão é mais difícil de controlar. Então, o que eles fazem? Eles pegam essa população e jogam para a periferia da periferia. Lá ela está mais esparsa, dificulta a organização, dificulta a comunicação, e facilita o controle. E no centro, e em Paris, então, eles constroem a Paris, essa Paris maravilhosa, contemporânea. Você tem, inclusive, na Paris, né, que eles constroem no século XIX até hoje, alguns coisas de iluminação, postes, viadutos, tem coisa banhada a ouro. Tem ideia, assim, aquela cidade maravilhosa. E aí você pega, então, constrói no lugar das ruelas estreitas, das vielas estreitas, você começa a construir os bulevares atuais. Ruas largas, com avenidas mais largas ainda. E tem uma avenida e tem uma praça central, que é chamada Praça de Toile. Praça de Toile é onde está o Arco do Triunfo, que é a nossa Raul Soares. A Praça Raul Soares seria, no projeto Belo Horizonte, o equivalente à Praça de Toile, que é onde está o Arco do Triunfo. Essa praça, ela tem avenidas saindo em todas as direções, né? Então, ela em 8 direções. Então, você tem, por exemplo, na Praça Raul Soares, né? Você tem a Amazonas, que atravessa ali, a Bias Forte, que atravessa, a, as outras lá, né? Que agora vou ficar lembrando o nome da Augusto de Lima, que atravessa também, e tem mais uma que está faltando o nome que atravessa. Né? A Bias Forte seria a nossa Avenida Champs-Élysées, que vai dar, então, no, no Arco do Triunfo, aquela mais larga e etc. Né? E ali, então, você tem a ideia qual é? Essa praça, né, a Praça Raul Soares, a Praça de Toalha, você tem avenidas saindo em todas as direções para escoamento de tropas. Essas praças são cortadas pelos bulevares. Você vai ver que o projeto inicial de Belo Horizonte é todo quadradinho, né? Igual era o projeto de Paris. Então, você tem as avenidas largas, que vão em todas as direções, que são cortadas por bulevares, né? Que são os quarteirões, né? Quadrados, e tudo aplanado, de maneira que de um cruzamento, de um Carrefour, né, para o outro cruzamento, você tem plena visão. E eles colocam, então, um policial nos cruzamentos de Paris. E a ideia, ó, se aparece um pobre ali, imediatamente esse policial já acena para o outro, que acena para o outro, cerca um pobre e manda o pobre para a periferia da periferia. Há pouco mais de um ano atrás, eu vi uma cena dessa. Eu estava num boteco, no centro da cidade, tomando uma cervejinha com os amigos, e chegou um cara em situação de rua, né, muito alegre, estava de fogo, começou a cantar. Daí a pouco chegou a polícia e levou o cara, né? É Paris, século XIX, é isso. Pobre atrapalha. Né? Pobre é feio, pobre é sujo, né? Pobre tem que ficar na periferia da periferia. Você vai, então, Belo Horizonte criou a ideia, a figura do pobre ioiô, né? Quando tem um evento, etc., manda todos os pobres para a periferia. Aí, quando passa o evento, volta tudo para o centro. Aí, depois você joga tudo para a periferia. Ioiô, vai assim, pô. Né? Paris, né, mandou e fica aí. Se voltar aqui, apanha. Vai preso. Então, você passa a ter a reforma urbana de Paris um mecanismo de controle visual. Aqui começa a surgir, então, a ideia que vai ser desenvolvida e muito trabalhada, né, por outros campos, outros saberes, inclusive, né, no campo do direito, no direito penal, etc., na criminologia crítica, que é a ideia do panóptico.
o controle visual sobre as pessoas. Né? Hoje, Paris tem 600 mil câmeras, né, de controle comportamental no centro de Paris. Né? Antes era um soldado olhando para o outro, naquela Paris plana. Né? Agora você tem câmeras de controle visual. O Reino Unido, esse dado que eu estou passando para vocês é um dado antigo, então deve ter muito mais câmera do que isso. Esse dado é um livro francês que eu tenho, que foi publicado em 2003. Então você imagina o que já tem. A ideia é vigiar e punir, fantástico, né? Maravilhoso. Foucault, necessário, né? Ler. E hoje o Reino Unido é o país com o maior número de controles de comportamento, né, e de controles de movimentação da população. São mais de 2 milhões de câmeras de controle do comportamento. Né? Então, e essas câmeras, isso foi testado também mais recentemente na França, durante quanto tempo que um policial poderia ficar olhando quantas câmeras mantendo a atenção. Então, muitas vezes podia passar muita coisa. Você tem oito telas na frente do policial, né? Então, isso pode passar alguma coisa, ele ficar olhando 8 telas. Então, hoje, essas câmeras já têm alarme. Se você tem, por exemplo, e isso ficou mais sofisticado ainda, mas isso já, a partir de 2003, as pesquisas nesse sentido de controle comportamental são muito sofisticadas. Os países que mais controlam seus cidadãos no planeta são Inglaterra, Estados Unidos e China. Disparado, assim. Muito controle sobre o comportamento das pessoas, sobre a movimentação das pessoas, etc. E Inglaterra, então, é o que ganha. Assim. Você tem como controlar um cidadão inglês no momento que ele sai de casa, ele entra no carro, você tem aquela câmera que tem na garagem dos edifícios, né, essa câmera está interligada com a polícia. Então, já na câmera ele é filmado. Você sai no meio da rua, tem a câmera do sinal, tem a câmera das esquinas, que estão todas interligadas. Você tem como acompanhar ele até o momento que ele chega no trabalho. Quando ele chega no trabalho, tem uma câmera no estacionamento, tem uma câmera no elevador. E no lugar onde trabalha, no escritório, geralmente são essas baias, são muito usadas hoje nas empresas, né? Baias de 1,5 m, onde dá para você ver todo mundo. E que tem câmera também. Então você controla a vida do sujeito. É um grande BBB, né? Só não controla quando ele entra dentro da casa dele. Né? Mas isso também, você sabe, se quiser acompanhar, né? Tem como acompanhar, sim. E aí já é um acompanhamento pessoal. Você sabe que tem um mega computador, isso também não é novidade, né? Isso já tem mais tempo, que são que vão selecionando, por exemplo, de controle. O Brasil tem isso, os Estados Unidos tem o mais sofisticado deles, a Inglaterra também tem isso muito sofisticado, né? Onde, então, por exemplo, controla os seus e-mails, controla tudo, seus Instagram, tudo. Se você começa a escrever algumas coisas suspeitas, a inteligência artificial, isso do computador, ele começa a selecionar. Então, se você começar a ser suspeito para aquela programação de controle de comportamento, por onde você anda, o que você fala, o que você escreve, etc., né, você já começa a ter um controle mais apertado, um acompanhamento, até que a grande vitória é quando você começa, então, a ter um agente de segurança para fiscalizar a sua vida integralmente. Aí você foi promovido. Agora tem um espião para tomar conta da minha. Aí o cara já coloca o microfone dentro da sua casa, da sua coisa e tudo. Mas o controle hoje, né, com isso aqui você já tem. De longe eles sequestram todos os dados. Vocês sabem disso, cansados de saber disso. Né, quando vocês baixam um joguinho aqui, vocês já autorizam a ter acesso às suas fotografias, às suas mensagens. Você baixa o Facebook, você autoriza a ter acesso à sua localização, etc. E isso as empresas e os estados sabem de tudo. Então, hoje controla o que eu estou falando aqui. Então, por isso não adianta querer esconder. Né? A minha tese hoje, eu não escondo nada. Todo mundo sabe quem eu sou. Sabe que eu acredito, sabe que eu falo. Não precisa esconder, porque não tem como esconder. Então, é melhor que você não... Né? E melhor ainda, assim, o que eu falo. Outro dia eu falei para meus filhos assim, a maior felicidade é que eu não tenho nada para esconder. Não tenho amante para esconder, não tenho conta bancária para esconder. Minhas contas bancárias estão assim no limite, assim, raso, ela acaba todo mês. Então, você não tem nada para esconder. Isso é a maior felicidade do mundo. Você imagina, numa sociedade de hipercontrole, eles não podem, eles não têm nada para descobrir sobre isso. Então, isso é maravilhoso. Eu recomendo vocês também. Né? É bom não ter nada para esconder. Eu não tenho. Nossa, isso é tão bom. Vocês falam, não, tem assim uma coisa errada. Né? Uma conta bancária errada. E, então,
Mas Agora, você tem outro problema, né? Quando eles querem pegar as pessoas, aí eles inventam coisas, né? Então aí também você não está salvo. Isso é uma outra estratégia contemporânea, né? Há uma supercriminalização da vida, onde então é impossível você passar pela vida sem cometer um crime. Por exemplo, jogar um pedaço de papel, um lixo numa reserva ambiental. Crime. Tirou xerox do livro. Ah, professor, você tirou xerox daquele livro? Ah, crime. Aí você não tem jeito. Se o Estado quiser te pegar, ele inventa e te pega. Isso também a gente já está cansado de saber, né? Então, também não adianta andar nos trilhos, né? Tem aquela piada, não tem? A última pessoa que andou nos trilhos o trem pegou? Pois é, pega também, né? Aí inventa, cria provas, inventa provas, né? E assim por diante. É, exatamente, né? E aí, se o Estado quiser acabar com a vida de uma pessoa, acaba, né? Se uma grande empresa quiser acabar com a vida da pessoa, acaba, né? E não tem quem salve, né? E os estados estão na mão das grandes empresas. Não todos, né? Mas muitos deles, principalmente os Estados Unidos, né? E Reino Unido. Mas, então, voltando ali, o que você tem? Essa população, então, ela passa a ser controlada, e aí você tem também mais um elemento de controle que é somado, né? Que é a expansão do direito penal e da psiquiatria. Isso é interessantíssimo, gente. Século XIX é o século de expansão do encarceramento em massa. Isso não existia antes do século XIX. Então, século XIX é um momento onde o Estado liberal, que é chamado État gendarme, Estado policial, ele começa a um processo de encarceramento em massa. O que você tem, então? Vamos guardar isso aí, né? Você tem muitas rebeliões sociais fruto da imensa desigualdade do século XIX, da imensa exploração do trabalho. A gente tem basicamente, então aqui eu vou fazer uma simplificação para a gente entender melhor esse processo. Nós vamos ter o que nós chamamos de rebeliões difusas e rebeliões políticas. Ou seja, uma parcela da população, como eu disse, começa a se organizar para reivindicar direitos. Então, essa parcela começa a se organizar, fundam partidos políticos que vão ser colocados na ilegalidade, fundam sindicatos que vão ser colocados na ilegalidade, vão fazer manifestações, vão fazer greves que vão ser brutalmente reprimidas, etc. Mas isso são manifestações políticas, vão sair às ruas fazendo passeata, com cartazes, etc. Tá? Então, isso nós vamos chamar, aumentam as rebeliões políticas, ou seja, a desigualdade era tão grande e tão brutal que as pessoas se organizam, né? E aí nós já comentamos também, né, essa construção de ideias, as pessoas se organizam em movimentos, em sindicatos, etc., e vão para as ruas para lutar pelos seus direitos. E são, então, tratadas de forma violenta pelo Estado. E, do outro lado, tem as chamadas, que são frutos também da desigualdade, do desemprego, dos baixos salários, né, que é o que a gente pode chamar de uma rebelião difusa. Ou seja, é a revolta difusa, que vai ser, então, a chamada criminalidade, né? O crime comum, o latrocínio, o furto, o homicídio, etc, etc. Aumenta barbaramente, né, essas rebeliões políticas e essas rebeliões difusas. O Estado liberal vai trabalhar e vai tratar as duas rebeliões como se fossem a mesma coisa, né? Então, isso aí não é novidade, e isso aí o Gabriel citou a questão da lei antiterrorista, que é justamente isso, é século XIX, em pleno século XXI. Né? Por exemplo, tratar o MST, que é um movimento de luta por terra, por dignidade, por trabalho, por produção, como sendo um movimento criminal ou terrorista. Né? Então, isso é século XIX total. Então, você começa a criminalizar a luta por direitos, né, jogando a luta por direitos no mesmo saco, mesmo balde das rebeliões difusas, geradas também por uma insatisfação. Né? A criminalidade ela não é algo natural, óbvio que não. Né? A criminalidade ela tem causas sociais, econômicas e culturais. Então, isso aí, vocês vão estudar criminologia, a gente vai trabalhar um pouquinho também de criminologia mais adiante, criminologia crítica, e entender, né, as causas, né, da criminalidade. Nós vamos pegar aí
90% da criminalidade que existe hoje no Brasil, nos Estados Unidos, se resolve com pão, trabalho, casa, saúde e educação. 90% da criminalidade se resolve com isso. Eu já tive, né, viajando, trabalhando, né, em mais de 47 países. Eu tive um país africano, Cabo Verde, que é uma gracinha de país, lindo. E você tem, por exemplo, uma das ilhas de Cabo Verde, as pessoas dormem com a porta da casa aberta, ninguém tranca a porta da casa, criminalidade zero. Né? Não há riqueza, mas não há desigualdade brutal, não há opressão. Então não há criminalidade. A mesma coisa você pegar, né, tem um documentário muito interessante do Michael Moore, quando fala, trabalha o caso do Canadá, e trabalha, eu não sei se é Detroit, que tem um lago, é Detroit, tem um lago e depois esse lago tem um Canadá. Onde ele trabalha, ai, gente, depois vou tentar, mas depois vocês põem lá os documentários do Michael Moore, vou escrever o nome dele aqui para vocês. É Chicago, isso. Que aí, então, você tem, de um lado Estados Unidos, do outro lado Canadá. Ele fala, você atravessa o lago, ele mostra, né, no documentário dele. Ele fala lá em Chicago, um monte de polícia, né, repressão, casa do pânico, banheiro do pânico, né? Você tem muito um comércio, as empresas ganham muita grana com a criminalidade. Então, por isso não pode acabar com a criminalidade, né? Porque você tem presídios privados, né? Eles vendem casa do pânico para quem tem muita grana, que é uma casa no subsolo, com tudo que tem a casa em cima. Tem quarto do pânico, tem até um filme sobre isso, né, o quarto do pânico, onde se entra um ladrão na sua casa, você se refugia no quarto do pânico, que é um cofre, né, mas onde lá você tem acesso a computador, a telefone, etc. E tem o banheiro do pânico, que é a pessoa que tem pouca grana, mas é verdade, tem um banheiro do pânico. Então a pessoa está lá se cagando de medo, vai para o banheiro do pânico, se tranca lá, é um cofre forte, mas lá tem acesso ao computador e tem acesso a chamar a polícia, né, e ali é a prova de bala e etc. Então você tem muita grana. E ele mostra isso. Então é uma sociedade. E mostra a exploração do trabalho, o trabalhador saindo 4 horas da manhã para ir trabalhar, ganhando uma miséria de salário, etc. E aí ele atravessa o lago e chega no Canadá. E no Canadá ele começa a andar pela cidade, né, e e vê que as portas das casas estavam abertas. E aí ele chega, é uma porta fechada, ele mexe na porta, né? A porta está destrancada. Aí ele abre a porta, aí uma mulher lá de dentro, oi, senhor, o que foi? O que você quer? Eu falei, eu sou um repórter norte-americano, estou fazendo tal reportagem. Quando é que teve o último crime aqui na cidade? Eu falei, eu não lembro, não. Ele vai entrevistar o chefe de polícia da cidade do Canadá. Ele chega lá e fala, o chefe fala, teve um homicídio, mas isso foi aí já há tantos anos, etc. E não tem. E vem aqui, e as pessoas desse lado aqui vêm os mesmos filmes violentos que no lado norte-americano vem, é a mesma programação, televisão, a mesma coisa. Vocês têm assim os mesmos desenhos animados violentos, porque eles falam que é culpa do desenho animado, dos filmes, não tem, é a mesma coisa, programação, esses mesmos filmes bobos, etc. Aí as pessoas aqui têm acesso às armas? Tem. O canadense adora arma também, tem um monte de arma em casa. Aí ele começa a mostrar, fala, fulano de cá, entra na casa de fulano, tem espingarda, tem coisas, eles gostam de caçar e etc. Mas eles não usam essas armas, então, para matar as outras pessoas. Fala, não, não. Ué, então, então o que tem de diferente do lado canadense e do lado norte-americano? E ele vai encontrar a resposta óbvia. No lado canadense tem saúde pública, no lado norte-americano não tem saúde pública. No lado canadense tem educação pública, no lado norte-americano não tem educação pública. No lado canadense tem previdência social, no lado norte-americano não tem previdência social. Quem não tem dinheiro para pagar a saúde privada, morre. Quem não tem dinheiro para pagar uma previdência privada, adoece. Né? A diferença salarial no Canadá e nos Estados Unidos no Canadá é muito menor do que nos Estados Unidos, que é brutal. O trabalhador no Canadá tem direitos, nos Estados Unidos não tem. Ele mostrou lá uma senhora tendo que sair 4 horas da manhã, tantas horas de viagem de ônibus para trabalhar em condições péssimas, ganhando péssimo, e para voltar à noite para dormir em casa e dormir mal e trabalhar no dia seguinte da mesma maneira. Ele falou: olha, então eu acho que há uma pista razoável para a explicação da violência que ele fala, né, que nós vivemos nos Estados Unidos. Né? É a brutal desigualdade, o brutal egoísmo, uma sociedade brutalmente competitiva, né, e brutalmente desigual, onde agora as pessoas agora ganhando dinheiro, enricando, aqui no Brasil, inclusive. Né? No Brasil, vocês viram isso? Nós temos novos bilionários no Brasil, olha que sensacional. A Covid gerou novos bilionários. Claro,
fechou um monte de pequenos negócios, de microempresas, claro, né? Ou seja, os liberais também vão para o saco, né? E os grandões ficaram mais grandões ainda, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e etc. Né? Então, veja bem, e eu estou falando isso tudo, vamos partir para o final, nosso tempo já acabou, né? Estou falando isso tudo para mostrar o quê? Essa incompatibilidade, ou seja, essa ideia, então, portanto, de luta de classes, né, entre uma exploração brutal de um lado e uma total ausência de direitos, né, do outro lado, né, entre capital e trabalho, né, a invenção da classe média é uma invenção que já vem, que começa a aparecer ainda já no século XIX, né, nos Estados Unidos, e começa a se expandir para outros lugares, e hoje é amplamente utilizada. Né? Por exemplo, pegar um exemplo corriqueiro, né? Nos bancos, por exemplo. Antigamente, não tão antigamente, uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez, né? Eu ia no banco, você tinha um gerente. Né? Não existia aquela figura do gerente da conta, onde tem vários gerentes, né? Tem vários, você cria toda uma hierarquização, né, que não existia. Você tinha um gerente e tinha os funcionários do caixa, etc, etc. Né? Ou seja, a figura do gerente já é uma figura intermediária. Ou seja, é o início da criação dessa ideia da classe média. Você tem os trabalhadores subalternos, que ganham pouco, mas você tem entre os trabalhadores aqueles que ganham mais para controlar os trabalhadores. Mas ele é trabalhador também, ele precisa do trabalho da mesma maneira, mas ele ganha mais. Você começa então a dividir. A ideia é que essa classe média, a classe média norte-americana, por exemplo, foi das classes médias na década de 50, 60, foi a mais, das mais não, a mais poderosa do mundo. A classe média norte-americana tinha altíssimo padrão de consumo, comprava aqueles carrões que bebiam gasolina, casas enormes, com casas de campo. Isso um operário, um trabalhador norte-americano, ele tinha acesso a isso. Então você tem uma classe média e fala, olha, então agora essa classe média tem acesso a bens de consumo, tem acesso a um padrão de vida melhor do que aquele outro que está lá embaixo. Né? E, obviamente, essa classe média ela vai mirar para o de cima, que ela nunca vai chegar lá, porque o de cima, mas ela vai poder ter assim um gostinho longínquo, vamos dizer assim, do que é o sabor do capitalista. Ela não vai ter um avião, não vai ter vários carros, um Rolls Royce, uma Ferrari, uma Maserati, uma Bugatti, mas a classe média pode até de repente conseguir comprar uma Ferrari usada a prazo, ou comprar até um BMW zero. Não, um carro de 300 mil, 500 mil. A classe média pode, você tem várias classes médias. Quanto mais você divide, mais você divide os trabalhadores. Só que a classe média, então, a classe média, ela vai desenvolver o quê? A classe média vai, olha, eu miro naquilo. Eu consegui comprar agora um carro zero, bom, mas eu quero um BMW. Tá certo que não vai ser aquela Maserati do dono da empresa que eu trabalho. Não vai ser. A Maserati, né, são milhões de dólares. Não vai ser. Não vai ser aqueles carros, mas eu posso comprar uma BMW. Pode até não ser a BMW mais cara. E eu vou me sentir um capitalista, mas eu não sou um capitalista. Porque eu preciso do meu trabalho. Se eu perder o meu trabalho, dançou a BMW. Né? Mas eu acho que eu não contei para vocês, não contei para a turma da manhã que estava falando dessa mesma matéria. Um amigo meu que eu tinha, perdi a amizade, inclusive, por causa disso. Em 1989, ele médico, cirurgião, e um cara assim, muito, muito competente, e dependia do trabalho dele. Ou seja, ele ganhava muito dinheiro. Então é isso. É a classe média. Então é isso. Aí eu perdi os vinhos, né, do cara. Pois é, então é isso. Essa classe, quanto mais você divide, e isso explica muito no banco, então. Agora começou a ter um monte de gerente, todo mundo gerente. Aí tem o gerente X, Y, A, B, C, D. Você vai criando toda uma hierarquização onde um controla o outro, onde um dedura o outro, né? Onde um sonha com o salário do outro, que é um pouco maior do que dele, mas se aquele cara sair, se eu dedurar, se ele fizer alguma coisa errada, aquele cara sai, eu pego o salário dele. Né? Aí tem o salário do outro, né? Onde então você cria essa confusão entre os trabalhadores, né? E o capital fica assim. Né? Então, aí tudo isso foi para a gente chegar como que Hitler vai lidar com a classe média. A classe média morre de medo de perder o que tem. Então ficou fácil de Hitler lidar com a classe média. É só Hitler falar, se vocês... É botar medo no povo.
né? Botar medo. Falar, olha, se vocês não se comportarem direitinho, vocês vão perder isso. Ah, se vocês não apoiarem os nazistas, os comunistas vão fazer reforma agrária no seu jardim. Né? Já ouviram esse papo? Pois é, os nazistas falavam isso. Olha, vocês têm que apoiar o nazismo, porque nós vamos acabar com os comunistas. Porque se vocês deixarem os comunistas no poder, essa casa que vocês têm aí, agora cada cômodo vai morar uma família diferente. Esse jardim que você tem aí na sua casa de classe média, agora vai ter um monte de gente acampado, né, nesse jardim. Vão fazer reforma agrária no seu jardim. Né? Vão dividir o seu apartamento. Gente, isso falou, pois é, Tamires. E é impressionante. Isso foi falado aqui no Brasil. O mais impressionante é que teve gente que acreditou nessa porcaria. É impressionante, impressionante. Então, é tacar medo, porque as pessoas morrem de medo. Uma outra coisa interessante, na época na África do Sul, quando Mandela é, sai da cadeia e tudo, depois vai eleito, né? Pois é, quando ele vai eleito, ele vai mas antes disso, a classe média se arma até os dentes, compra um monte de armas. Aí o Mandela chega simplesmente e fala: olha, esses caras estão comprando um monte de armas, achando que eles vão ter coragem de usar essas armas contra a gente. A gente tem arma também e tem uma diferença com eles. A gente não faz nenhuma diferença a gente perder a nossa vida, porque a gente já perde nossas vidas diariamente, de fome, de violência, etc. Eles morrem de medo de perder o que eles têm, a casa que eles têm e a vida que eles têm. Pronto, acabou. Então, e é isso que Hitler faz. E aí você conquista essa última fatia. A quinta fatia é a fatia pequenininha da pizza, né? Que é justamente aqueles que apoiam, financiam e se beneficiam diretamente do fascismo ou do nazismo, que são os grandes empresários alemães. O Sr. Thyssen, o Sr. Krupp, o Sr. Mannesmann, né? A Mercedes-Benz, a Krupp, e etc. E assim por diante. Né? Então, aí a gente tem, né, esse cenário, né, de movimentação, né, dessa massa de pessoas em torno de uma ideologia totalitária, total, fortemente ideológica, né, e construída de forma científica, para ir envolvendo. A essência, mais uma vez, do nazifascismo é um envolvimento emocional por meio do ódio, por meio do medo, né, por meio da ignorância. Tá? Então, o segredo da cooptação das pessoas é isso aí. O medo para aqueles que têm medo, o ódio para aqueles que têm ódio, né, para aqueles que têm raiva. Então, é alimentar a raiva para virar ódio. Então, o ódio para aqueles que têm raiva, o medo ou o pavor para aqueles que têm medo, né, e a ignorância para todo mundo. Então, é sempre o rasteiro, né? É sempre a impossibilidade de discussão, de racionalidade, de discussão. Né? Ou seja, a razão ela é inimiga do nazifascismo. Mas é por isso que o nazifascismo deixa o campo da racionalidade. E é por isso que é muito difícil você combater o nazifascismo por meio da racionalidade. Porque eles estão já na irracionalidade do ignoródio, né? Do ódio, do pavor, né? E da ignorância. E aí, o que a gente diz, uma forma de lutar contra, né, o fascismo é entrar nessa guerra de afetos. E, obviamente, que a gente não vai entrar com ódio, porque se a gente entrar com ódio, eles já venceram, porque eles são o próprio ódio. A única maneira que a gente tem de entrar nessa luta é com o amor. Pode parecer muito romântico eu falando isso aqui, né, no final da aula, às 22h40, né, mas é verdade, não tem como. E agora, como professor, não sei, a gente vai descobrindo o caminho. Mas não é com ódio, não é virando o que eles são. De jeito nenhum. Porque eles venceram. Né? Aí eles venceram. Se todo mundo odiar, aí eles venceram. Não é não. Nosso lado é o outro. É o amor. É o amor que mexe com a... Então, gente, dá a mãozinha levantada. Quem é? Pode falar aí. Oi, professor, sou eu, Maria Oi, Clara. Clara. Diga. Deixa eu te perguntar. Eu gostaria de saber se no blog tem algum texto falando da crise do Estado social e da ascensão do neoliberalismo. Tem, tem. Tem, e nós vamos trabalhar isso em aula também. Até a turma da manhã pediu um tempo maior para mandar o questionário.
É porque tem duas questões que abordam Eu não esse trabalhei assunto. ainda. É. É, isso. Não, tem tudo no blog. Mas eu concedi para a turma da manhã um tempo maior. Se vocês quiserem também, eu posso fazer o mesmo, para não falar que eu estou discriminando. Ué, professor, pode Vocês não ser, sem pediram, não. problema. Mas eu tinha marcado o quê? Para o dia 15, não foi? Pro dia 30. Agora, nossa, tá muito em cima, tadinho. Não, então pode ser igual da manhã, dia 15 de maio. Para quem Aí, mandou, não tem problema, eu corrijo. Ou quem mandou quiser mandar de novo, mais completo, pode mandar também, tá tranquilo. Mas fica para o dia 15 de maio, então. professor, Oi, diga. aí, tipo, só para saber mesmo, até o dia 15 você vai conseguir expor sobre a crise do Estado Ah, Liberal? sim, sim. Não, porque Não, senão eu tenho vão que postar no terminar blog essa de parte. vocês. Não, Bom, amanhã a gente já entra. Amanhã a gente trabalha Estado Social, Estado Socialista, que a gente já tem muitos conceitos, então vai ficando mais fácil. Amanhã é mais rápido. A gente fecha o Estado Social, Estado Socialista, e aí a gente já talvez até entre no pós-guerra, que aí então vai entrar nessa construção do Estado Social e depois na crise do liberalismo. Tá? Então tá, a gente obrigada, professor. vai dar uma acelerada a partir de amanhã. Beleza? Falou então. Mais alguma questão? Então, gente, beleza. Boa noite para vocês.